Você já parou para pensar por que algumas metas que você tanto quer na sua vida, você inicia e simplesmente às vezes nem tenta ou para na metade do caminho? Você já pensou quantos treinamentos que você fez, que você achou excelente e que você se comprometeu a aplicar aquele aprendizado no seu dia a dia, mas quando você entra na sua empresa, você continua fazendo tudo da mesma forma, sem sequer lembrar daquela dica? Por que será que isso acontece? E aqui eu queria conversar com vocês em relação ao porquê que a nossa mente processa algumas coisas que nós não queremos e que dá aquele desânimo, aquela falta de vontade de fazer acontecer e aquela crítica: eu não sou capaz, que eu não tenho capacidade para isso, que eu não sou inteligente. Para! Na nossa infância, nós criamos algumas coisas na nossa mente para que a gente conseguisse sobreviver, mas que hoje elas já não servem mais, mas elas continuam aqui. Talvez continuem aí. Eu estou falando de sabotadores. A nossa mente, ela pode ser a nossa maior amiga, mas ela também pode ser a nossa pior inimiga. Aquela vozinha que fica aqui no nosso inconsciente e que a gente não consegue em alguns momentos paralisar esse pensamento ou paralisar essa ação e nem sequer sabemos o que fazer para que a gente consiga resolver essa situação. E aqui eu vou falar dos principais sabotadores. Nós temos o crítico, aquele que critica basicamente tudo aquilo que a gente faz e que nunca nada está bom, ou que nunca nós vamos conseguir, ou que outra pessoa faz melhor do que eu. Nós temos o perfeccionista, aquela pessoa que detalha ao máximo aquilo que vai fazer, mas que não consegue efetivamente executar e se frustra com isso. Nós temos o prestativo, aquela pessoa que procura ajudar tudo e a todos, mas não ajuda a principal pessoa que ela precisa, que é a si mesmo. Nós temos o hiperrealizador, não, pode jogar tudo para mim que eu faço, né? E chega no final do dia totalmente estressado, cansado, mas com aquele sentimento de eu sou o super-homem e eu consigo fazer tudo. E nós temos a vítima. Ó vida, ó azar, porque isso vai acontecer justamente comigo? E na minha visão, o principal sabotador é o crítico, porque ele exagera o negativo, exagera o que há de pior, tentando colocar na sua mente que isso é bom para você por questão de sobrevivência. Então ele deixa você estagnado, que você não tendo nem a capacidade de tomar novas iniciativas ou simplesmente de colocar em prática aquele seu sonho, aquela sua meta. O crítico, ele acha defeito em tudo. Ele acha defeito em si, né, em você, nos outros, nas circunstâncias. Tudo que você coloca para o crítico, ele vai achar um defeito. E ele começa a pensar o seguinte: o que está errado comigo? O que está errado com você? O que está errado nessa circunstância? E ele utiliza alguns artifícios da mente para convencer a você que ele está lhe ajudando. Você quer ver? Se eu não pressionar você, você vai ficar preguiçoso e acomodado. Se eu não punir você com seus erros, você voltará a repeti-los. Portanto, você precisa ser punido. Se eu não criticar os outros, você não vai defender o seu próprio interesse. E o pior de todos que eu acho, se eu não fizer você se sentir mal, você não vai, na próxima oportunidade, se esforçar mais. Portanto, esses pensamentos, esses sabotadores, eles foram muito importantes na nossa infância por questão de sobrevivência. Mas agora não são mais. E aí você deve chamar um personagem que existe dentro de você, que é o sábio. O sábio é aquele comportamento que ele consegue analisar friamente o que está acontecendo e analisar se isso faz sentido ou não. E aí algumas dicas. Primeiro, procure identificar o que está passando na sua cabeça, na sua mente, o que você está pensando, sem pré-julgar inicialmente. Mas analise se aquilo que está acontecendo realmente você quer que aconteça ou simplesmente é um devaneio da sua cabeça. O terceiro ponto é que você tem que fortalecer o sábio nesse momento. Chame o sábio
para que ele entenda o que está acontecendo na sua mente, sem criticar o sabotador nesse momento, mas entender, fazer uma análise e analisar se faz sentido o que você está sentindo. E eu vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu comigo recentemente. Eu ando de bicicleta e o maior trajeto que eu fiz num único dia foi andar 63 quilômetros no dia. E aí eu saí há umas 2, 3 semanas atrás, um dia de chuva, comecei a andar de bicicleta e comecei a me sentir bem, mesmo chovendo. E aí cheguei nos primeiros 40 quilômetros, analisei, eu falei, puxa vida, eu acho que eu estou bem fisicamente, acho que eu vou continuar andando mais. E nesse momento, a minha mente começou a conversar comigo, falou, pô, por que você não tenta fazer 100 quilômetros? Uma meta que eu sempre quis. E aí os sabotadores começaram a entrar em ação. O perfeccionista, olha, eu acho que tem que preparar um pouco mais, talvez daqui a uns 2, 3 meses, né? Continua pedalando com mais força, mas eu acho que não é o momento. O crítico, você tá louco? Tá chovendo, você vai se arrebentar. E aí eu convidei o sábio para essa conversa na minha mente. E o sábio falou assim, Alessandro, você já anda de bicicleta há mais de 2 anos, está num ritmo bom, está sentindo que o corpo está bem, continue. E aí eu comecei a minha caminhada rumo aos 100 quilômetros. E durante os 100 quilômetros, houve uma batalha na minha mente entre o crítico e o sábio. O crítico falava assim, você não vai conseguir, vai ficar muito dolorido. E está chovendo. O sábio falava assim, você está bem fisicamente, ande com cuidado pelas ciclovias que vai dar tudo certo. Nos 60 quilômetros, a perna começou a doer e o crítico falou assim, eu te avisei, você não está preparado para isso. E o sábio falou assim, olha, isso é natural de quem faz um esforço físico, mas continue, você está preparado. Faltando poucos quilômetros, aproximadamente 20 quilômetros, para atingir a meta de 100, o crítico estava tentando tomar conta novamente da minha mente. E ele estava me criticando muito por eu ter tentado isso. E que eu ia ficar muito dolorido. E o sábio falando, olha, está um pouco dolorido, mas você está indo muito bem. Quando eu completei 100 quilômetros, pela primeira vez na minha vida, 100 quilômetros de bicicleta num único dia, eu vibrei pra caramba. E o sábio vibrou comigo. Mas o crítico falou assim pra mim, você andou 100 quilômetros, mas você andou 100 quilômetros em 6 horas. Então, a minha dica a vocês no vídeo de hoje é, os sabotadores, eles foram criados principalmente na nossa infância por questão de sobrevivência. Os sabotadores, em alguns casos, eles querem nos sinalizar algum tipo de problema que possa ocorrer. Mas nós precisamos chamar o sábio para analisar efetivamente o que está acontecendo, porque senão nós ficaremos reféns dos sabotadores da nossa mente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.